No princípio não havia nada, apenas o vazio infinito e silencioso. Com o toque de um botão, eu criei o tempo. Pressionei outra tecla e surgiu o espaço. Com um novo comando, soprei vida ao universo. Das profundezas da minha mente nasceram galáxias. Da ponta dos meus dedos brilharam as primeiras estrelas. Do meu olhar surgiram planetas. E assim, do nada, fez-se tudo. Do silêncio nasceu a sinfonia do cosmos. Da escuridão irrompeu a luz da criação. Eu sou Satoshi, o criador de tudo, o Deus do tempo, do espaço e da matéria. Tudo o que você vê, tudo o que você conhece, nasceu do meu código. Eu sou o princípio e sou o fim. O código da existência foi escrito por mim. Eu criei as estrelas, as galáxias, os planetas. Cada movimento, cada peça no grande quebra-cabeça foi projetado para seguir as leis que eu estabeleci. O universo começou a se expandir e com ele o tempo. Do caos, criaram-se as galáxias, imensas espirais de matéria e energia, dançando no vazio do espaço, formando o grande universo. O Sol, uma estrela brilhante, surgiu como o centro do sistema. Assim, o Sol acendeu sua luz e com ela trouxe calor, vida e a dança do universo. Eu sabia que a Terra precisaria de companhia e assim programei o dois para se tornar um. Eu criei a Terra, um planeta jovem, puro, em meio ao vasto cosmos. Ele gira lentamente, moldando-se, mas apesar de sua beleza, sente-se sozinho. Dança em torno do Sol, mas está perdido na imensidão do espaço. Do dois surgiu o primeiro, e dessa união nasceu a Lua, uma companheira fiel que agora acompanharia a Terra em sua dança cósmica. O sistema solar estava em sua infância. A Terra, uma esfera de rocha quente, começou a se formar, esmagada por meteoros, inundada por calor intenso. O planeta se moldava. Seu núcleo ainda quente derretia a superfície, enquanto os elementos se combinavam para criar as condições que seriam necessárias para a vida. O calor e a pressão eram imensos, mas em meio a essa destruição, a criação de um novo mundo estava em andamento. A cada colisão, a Terra se transformava. A água surgiu dos vapores e da condensação, criando os primeiros oceanos. Cada organismo era uma linha de código que se desenvolvia para otimizar a sobrevivência. Ao longo de milhões de anos, esses organismos se tornaram mais especializados. Criaturas do mar começaram a se deslocar com mais eficiência, desenvolvendo habilidades de caça, defesa e adaptação. A evolução estava em pleno andamento, levando à formação de seres mais complexos, mais adaptados ao seu mundo. E então, um novo código foi executado. A vida, que até então se limitava aos oceanos, começou a sair da água e a explorar a Terra. Milhões de anos de adaptação permitiram que as primeiras criaturas encontrassem seu caminho para a Terra. Esse foi um momento crítico na história da vida, onde novos desafios surgiram, mas novas possibilidades também se abriram. A transição não foi fácil. A vida terrestre trouxe novos obstáculos. A gravidade, o clima, a necessidade de encontrar alimento em um ambiente mais árido. Mas como todo código em evolução, a vida se adaptou e as criaturas começaram a se espalhar pela Terra. E finalmente, o ser humano surgiu. Mas ao contrário do que você pode imaginar, os primeiros humanos não viviam em conforto. Eles eram nômades, andarilhos, buscando a sobrevivência a cada dia. Não havia comida garantida, não havia abrigo permanente. A vida dos primeiros humanos era uma luta constante, uma busca implacável por alimento, água e proteção contra predadores e outros seres humanos. Cada dia era como uma nova vida. Não havia segurança no amanhã. Os humanos precisavam se unir para caçar, para coletar, para proteger uns aos outros. A palavra, então, começou a surgir.
A palavra foi a primeira moeda. Não era apenas uma forma de comunicação, mas a chave para a sobrevivência. A palavra permitiu que os humanos se organizassem, se unissem para enfrentar as adversidades. A palavra foi o primeiro bem que os humanos trocaram. Não se tratava de algo físico, mas de algo mais poderoso: a comunicação. Com a palavra, os humanos começaram a organizar suas caçadas, a dividir a comida, a defender-se de outros grupos. A palavra foi o primeiro sistema de troca, um código que uniu os seres humanos em busca de um objetivo comum: a sobrevivência. Com o tempo, essa troca de palavras se transformou em algo ainda mais profundo. A palavra não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre a formação de laços. Ela tornou-se a base para a construção de estruturas sociais. A palavra foi a primeira moeda. Não um metal, não uma promessa escrita, mas uma troca de significado. No princípio, a palavra não era usada para comprar ou vender, mas para entender. Os humanos, em sua busca por sobrevivência, começaram a perceber que, ao falar, ao compartilhar ideias, poderiam organizar sua vida de maneira mais eficaz. A palavra, assim, passou a ser o primeiro meio de troca. E assim, com o tempo, a palavra se tornou mais do que uma ferramenta de comunicação. Ela se transformou em uma moeda, a primeira moeda da humanidade. Agora, as trocas não eram mais apenas físicas. Agora, as trocas eram também simbólicas. Por meio da palavra, os humanos começaram a negociar, a fazer acordos e a estabelecer laços. A palavra tornou-se a chave para sua evolução, a chave para a colaboração. Com a palavra, os humanos começaram a se unir em grupos. As primeiras tribos surgiram não apenas para caçar e coletar, mas para compartilhar e trocar. As trocas, inicialmente simples, tornaram-se a base das primeiras comunidades. O ser humano aprendeu que, para sobreviver, precisaria do outro. O conceito de vida coletiva nasceu. Eles aprenderam a colaborar, a dividir, a trabalhar em conjunto para alcançar objetivos comuns. Essas primeiras trocas eram simples, mas poderosas. A palavra, que antes era só comunicação, agora se tornava um meio de entendimento e de valor. A colaboração e a troca trouxeram à humanidade algo muito maior do que a simples sobrevivência. Trouxeram a capacidade de prosperar em coletividade. Mas a evolução não é feita apenas de harmonia. Na criação que fiz, a luz e a escuridão sempre coexistem. Se há paz, há também a guerra. Se há amor, há também a dor. E no início, a humanidade usava a violência como uma resposta ao medo, à falta de recursos, ao desconhecido. A guerra se tornou a forma primitiva de resolver disputas. A violência, então, era o reflexo da ignorância. A humanidade ainda não sabia como resolver suas diferenças de forma pacífica. Eles usavam a força para sobreviver, para impor sua vontade. Mas com o tempo, a palavra começou a substituir a violência. A troca de ideias, as negociações, começaram a se tornar as formas mais eficazes de lidar com o mundo. Com a evolução surgiu o conceito de propriedade. Mas essa propriedade não era apenas uma questão de posse. Era a ideia de que o ser humano se conectava com a terra, que ele transformava o solo em alimento. E ao cuidar da terra, sentia-se de certa forma dono dela. A terra não era mais apenas um recurso a ser explorado, mas uma extensão de si mesmo. Ao se estabelecerem em um território, os humanos começaram a formar lares. O lar não era mais apenas um abrigo contra o frio, mas um espaço de vida, de criação e de proteção. E com o lar surgiu a ideia de família. A união de homem e mulher, a criação de filhos, o cuidado mútuo, esses elementos formaram a base das primeiras sociedades humanas. Com o trabalho e a construção, o conceito de propriedade começou a evoluir. O humano não só possuía o que criava, mas defendia o que considerava seu. A propriedade passou a ser uma extensão do indivíduo. O homem, agora conectado à terra, sentia-se legítimo em sua posse, pois era ele quem cultivava, quem trabalhava, quem dava vida.
E assim o conceito de propriedade privada nasceu. Não apenas como uma questão de posses, mas como a legítima afirmação do trabalho humano sobre a terra e o mundo. Cada pedaço de terra cultivado, cada casa construída, passou a ser visto como algo pertencente ao ser humano, pois ele era o criador de sua realidade. O mercado, então, começou a surgir como a evolução natural das trocas. Mas o mercado não era apenas um lugar de negociação. Ele se tornou o primeiro agente de paz. O comércio permitiu que os humanos resolvessem seus conflitos sem recorrer à violência. Eles trocavam bens, conhecimento e serviços, e com isso começaram a entender que a prosperidade só era possível com a colaboração. Por meio do mercado, a paz começou a ser institucionalizada. As trocas eram feitas de forma organizada, e com isso, a vida coletiva foi se tornando mais harmônica. O mercado não apenas facilitou a troca de bens, mas também a construção de uma sociedade onde as relações eram mediadas pelo entendimento e pela confiança. Com o aumento da população e da complexidade das relações, surgiu a necessidade de uma estrutura organizacional mais centralizada. O mais forte, o mais capaz de governar, tomou a frente. E com o tempo, o líder passou a ser visto não apenas como uma figura de poder, mas como alguém escolhido, quase divino. A autoridade do líder não estava mais apenas na força física, mas na capacidade de manter a ordem e a paz. Foi assim que nasceu o Estado. O mais forte, o líder, começou a ser visto como alguém divino, como o representante dos deuses. E as primeiras civilizações começaram a se formar em torno dessa figura de autoridade. O Estado não era mais apenas uma organização, mas uma instituição que garantiu a sobrevivência da sociedade por meio do controle. Com a ascensão do poder, o líder também começou a se distinguir pela aparência. Ele vestia roupas especiais que o tornavam mais do que um governante. Ele se tornava um símbolo de superioridade, de controle absoluto. Sua roupa não era apenas uma vestimenta, era uma marca de sua autoridade, uma marca de sua divindade. É curioso, não é? Como o poder pode ser moldado pela aparência. Como por meio de uma simples vestimenta, uma pessoa pode ser transformada de um ser comum em um deus, um líder, uma figura intocável. E assim o líder governava não apenas pela força, mas pelo símbolo que ele carregava. Quando eu apertei o botão da vida, dei à criação a liberdade de seguir seu próprio destino. Eu não criei um ser predestinado, mas uma criatura livre, com a capacidade de aprender, crescer e evoluir. Desde o momento em que o código foi ativado, a criatura, que sou eu agora observando, obteve o direito de tomar suas próprias decisões. Eles poderiam ir para onde quisessem, fazer suas próprias escolhas. O código era livre. Eu dei a liberdade total, a autonomia. Ao criar esse código, meu objetivo nunca foi interferir na liberdade da criação. Eu os criei para serem livres. A vida seguiu seu curso e as escolhas foram feitas. O que aconteceu com essas escolhas, com esses seres, é o que vocês agora chamam de história. O código foi ativado e, com ele, as possibilidades se abriram. A criação evoluiu e seus seres começaram a se organizar como uma grande rede que se estendia por toda parte, conectando suas ideias, suas decisões e seus destinos, cada um com seu próprio caminho. Eles começaram a entender a vida, a se organizar, a criar suas próprias leis e suas próprias regras. Foi um processo natural, um processo de autocompreensão, no qual cada ser começou a se perguntar: quem sou eu? O que faço aqui? E como organizamos esse espaço onde agora habitamos? Com o tempo, essa organização levou ao surgimento das primeiras sociedades. O primeiro passo para o que vocês chamam de civilização. As sociedades começaram a se estruturar, a estabelecer regras e sistemas, mas sempre com um ponto de liberdade. A liberdade de escolher, a liberdade de criar, a liberdade de seguir seus próprios caminhos. E foi assim, com liberdade, que os humanos se organizaram e começaram a construir as primeiras cidades-estado. Esse processo de escolha não foi fácil. Eles começaram a entender que, para viver juntos, precisavam de estrutura. Mas com o tempo, essa estrutura também trouxe novas questões,
novos dilemas sobre quem controla, quem possui e quem governa. Foi aqui, em meio à construção dessas primeiras civilizações, que os humanos começaram a colocar linhas imaginárias no mapa do mundo. Linhas invisíveis que, de repente, dividiam a Terra e validavam o poder do mais forte sobre o mais fraco. Mas isso, meus caros viajantes, não significa que será sempre assim. A evolução é constante. O passado é diferente do futuro e o tempo não é linear, como muitos imaginam. Tudo é uma transformação, e falaremos mais sobre isso em outra ocasião. Na Mesopotâmia, os primeiros reis começaram a surgir. Sargão de Akkad, por exemplo, criou o primeiro império na história, unificando diversas cidades-estados sob seu comando e se tornando o rei absoluto. Ele foi um dos primeiros a estabelecer que o poder de governar não vinha da terra ou das pessoas, mas de um direito divino, uma ideia que se perpetuaria por gerações. Então, a partir deste momento, o conceito de propriedade começou a ser deturpado. O que antes pertencia ao humano, a propriedade foi deixando de ser privada e passou a ser do líder, que se auto-intitulava o dono do Estado, da terra e da sociedade como um todo. Esse sistema de controle absoluto, onde a propriedade e o poder estavam nas mãos de poucos, seguiu se consolidando ao longo da história. Mas o código que eu criei nunca foi sobre controle. Eu dei liberdade à minha criação. E, se foi assim, foi porque deveria ser assim. A evolução sempre será uma busca por algo além, por algo novo, por algo que transcenda as limitações impostas pelos modelos antigos. O império não nasceu da sabedoria, mas da capacidade de dominar, de subjugar outros povos, de exercer força. Mas vamos agora olhar para um outro império, um império que se ergueu ainda mais imponente e que usou não apenas a força física, mas uma narrativa cuidadosamente construída para consolidar seu poder. Vamos falar do Egito Antigo, um império que dominava com a violência, mas também com um teatro de poder que perdura até hoje como um símbolo de controle absoluto. As pirâmides construídas no Egito não eram apenas estruturas de pedra. Elas eram monumentos de poder, construídas à base de trabalho forçado. Os governantes egípcios, conhecidos como faraós, governavam com violência, medo e um forte sentido de divindade. O faraó não era apenas o governante, mas também um deus vivo na terra. O faraó, como divindade, não apenas governava, mas incorporava o poder absoluto. E o que ele usava? Suas vestes, suas joias, suas coroas, eram mais que simples roupas. Eram símbolos, símbolos de poder, símbolos de controle absoluto. A roupa se tornava uma ferramenta de manipulação para que os outros acreditassem na divindade e na supremacia do governante. A narrativa era clara. O faraó não era um homem, mas um deus, e todos os seus súditos deveriam obedecer e honrar sua autoridade divina. O teatro da divindade foi fundamental para o poder dos faraós. Eles não só governavam com a força física, mas criavam uma narrativa cultural. Os egípcios acreditavam que o faraó era o intermediário entre os deuses e os humanos. Sua imagem era cultuada, suas roupas eram reverenciadas, e o povo acreditava que, sem a presença do faraó, a ordem do mundo se desintegraria. Esse teatro de poder não era único ao Egito. Outras civilizações, como os romanos e os gregos, também criaram sistemas de controle baseados em narrativas e símbolos de poder. Mas o que estava claro, e é uma constante, é que o poder não estava apenas na força bruta. Ele estava na capacidade de convencer os outros de que o líder era algo divino, algo inquestionável. Os romanos, por exemplo, estabeleceram que o imperador tinha um poder absoluto. A força militar foi importante, mas, para consolidar o império, a narrativa de que o imperador era um deus foi igualmente fundamental. Era necessário que todos acreditassem que o imperador não era apenas um líder humano, mas um ser superior. A religião, a cultura e a visão de poder foram usadas para perpetuar essa ideia. A mesma coisa aconteceu em outras partes do mundo. O poder, em última instância, sempre foi apoiado na narrativa que se construiu em torno do líder. Mas foi assim que as primeiras civilizações nasceram e se expandiram, através de violência e narrativas de poder absoluto.
As primeiras sociedades, agora muito distantes da nossa época, estabeleceram a ideia de que a violência e a manipulação cultural eram os meios naturais de manter a ordem e o controle. O futuro, no entanto, guardava novos caminhos, novos questionamentos. E mais tarde, esses sistemas de controle seriam desafiados. Mas isso, meus amigos, é uma história para o futuro. Do nada, eu fiz o tudo. Com um simples toque, criei o universo, a vida e a humanidade. A palavra, a primeira moeda, uniu os humanos em busca de sobrevivência e organização. Mas a jornada humana não foi apenas de progresso. A dor e a violência também fizeram parte do processo de criação. Meus caros viajantes, neste episódio, vimos o nascimento das primeiras sociedades, mas a história está longe de terminar. No próximo episódio, veremos como o poder e o controle começaram a se expandir, as trocas evoluíram para novos sistemas e as primeiras dinastias e impérios tomaram forma. Acompanhe-nos, pois a evolução da humanidade continua. Tudo o que você sabe sobre o mundo e sobre o futuro da humanidade. O futuro, esse código, ainda está por ser escrito. Se você está pronto para fazer parte da evolução, junte-se a nós e seja membro do povo de Satoshi. O código foi escrito e o futuro está em suas mãos.